Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Vamos dar início à 49ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mendes, em 2 de outubro de 2025. Peço ao primeiro secretário que leia a lista de presença dos senhores vereadores. Lista de presença dos senhores vereadores à 49ª sessão ordinária do segundo período ordinário da Câmara Municipal de Mendes, em 2 de outubro de 2025. Todos os vereadores presentes. Senhores vereadores, havendo nome legal para ser instalado de sessão. Senhores vereadores, foi encaminhado por e-mail a minuta da ata da 46ª sessão ordinária para ser votada na próxima sessão. Peço ao primeiro secretário que leia o expediente do dia. Expedientes oriundos do Executivo. Ofício de número 272. Caminhou a mensagem número 116, acompanhada do projeto de lei de mesmo número, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos, empregos públicos, integrante dos quadros permanentes de pessoal do Poder Executivo e processos seletivos do município de Mendes e da outras providências. Ofício de número 273. Encaminhou a mensagem número 111, acompanhada do projeto de lei de número 111, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em favor do Fundo Municipal do Direito do Idoso, no valor de R$ 162.910,94. Ofício de número 274. Encaminhou a mensagem número 122, acompanhada do projeto de lei de mesmo número, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em favor da Prefeitura Municipal de Mendes, no valor de R$ 495 mil. Ofício de número 275. Encaminhou a mensagem número 120, acompanhada do projeto de lei de mesmo número, que autoriza o Poder Executivo a outorgar instrumentos de termo de permissão de uso de espaço público à Associação de Moradores do Bairro Independência e da outras providências. Ofício de número 278, encaminhou a mensagem de número 124, acompanhada do projeto de lei de mesmo número, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em favor do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 1 milhão. Ofício de número 279, encaminhou a mensagem de número 121, acompanhada do projeto de lei de mesmo número, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em favor da Prefeitura Municipal de Mendes no valor de R$ 478.321,85. Expedientes oriundos de diversos não há. Expedientes oriundos dos vereadores. Projeto de lei de número 44, de autoria do vereador Fabinho Bombeiro, autoriza o Executivo Municipal a instituir o Programa Municipal de Curso para Vestibular, Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, cursos técnicos e concursos públicos e da outras providências. Projeto de lei de número 45, de autoria do vereador Edélcio Gomes, institui o sistema de transporte de passageiros e prestação de serviços através de motocicletas no município de Mendes e da outras providências. Projeto de lei de número 46, de autoria do vereador Edélcio Gomes, institui a cobrança de multa administrativa pelo porte e uso de substâncias entorpecentes em ambientes públicos no município de Mendes. Projeto de lei de número 47, autoria do vereador Edélcio Gomes, institui a obrigatoriedade da oferta de acompanhamento psicológico e de assistências sociais a pais, mães, avós e familiares em caso de perda gestacional, neonatal ou de morte violenta de filhos e netos no âmbito do município de Mendes e da outras providências. Projeto de resolução de número 3, de autoria da mesa diretora, concede autorização para afastamento de vereador para tratar de assuntos de interesse do município de Mendes em Brasília. Pedido de moção de aplausos protocolados pelo vereador Edélcio Gomes. A equipe do SAMU de Mendes, composta pelos profissionais Ana Cláudia da Silva, coordenadora, Décio dos Santos Silva, Flávio de Oliveira Jardim,
Charles Fernando da Silva, Milton Augusto do Amaral, Miguel Tadeu Facuri, Marcela dos Santos, Cristina de Assis, Wagner Moraes, Hermano Lanzetti Júnior e Magno de Jesus. Era o que continha no expediente, senhor presidente. Livre a palavra expediente. Deliberação plenária. Pedido de moção número 01 de 2025 do vereador Edelcio Gomes, a equipe do SAMU de Mendes, composta por profissionais Ana Cláudia Fernandes da Silva Mondani das Neves, coordenadora, Décio dos Santos Silva, Flávio de Oliveira Jardim, Charles Fernandes da Silva, Milton Augusto do Amaral Neto, Miguel Tadeu Facuri Neves Cardoso de Oliveira, Micaela dos Santos Pereira Horácio, Cristina de Assis, Wagner Moraes, Hermano Lanzetti Júnior e Magno de Jesus. Coloca em discussão. Coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores a moção de aplausos. Ordem do dia, primeira discussão e votação. Mensagem número 113 de 2025, acompanhada do projeto de lei número 113 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em favor da Prefeitura Municipal de Mendes, no valor de R$50 mil. Comparecer conjunto favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por todos os vereadores. Mensagem número 114 de 2025, acompanhada do projeto de lei número 114 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar na forma em favor do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$30 mil. Comparecer conjunto favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 043 de 2025, da vereadora Adriane Mazzoni, denomina Praça Poti Ferreira Nascimento a praça situada na Avenida Dr. Jaime Siciliano, no bairro Centro, fim do ponto. Comparecer conjunto favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Passamos para explicações pessoais. Deixo livre a palavra. Vereador Edelcio Gomes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais pares. Boa noite ao público aqui presente. Em especial, né, os nossos amigos aí, mototáxi, conversando com eles sobre o assunto. Mas, primeiramente, senhor presidente, eu queria falar sobre a questão da moção de aplauso ao pessoal do SAMU. O SAMU foi implantado aqui em nosso município. A gente agradece até mesmo o prefeito Jorge Henrique, agradece também o nosso, na época, era secretário, né, estadual de saúde, doutor Luizinho, das subsecretarias, o coronel Arte, pela implantação do SAMU aqui em nosso município. E são os profissionais da área da saúde, a gente vê que eles trabalham além do recurso, ou seja, do seu salário que ele recebe. Eles trabalham com amor, trabalham com carinho. Nada melhor do que essa casa aqui oferecer para eles essa homenagem ao qual eles ajudam a salvar vida. E eu já vi profissionais do SAMU no ato de socorrer quando perde um daqueles que estão socorrendo, chega até a chorar pela uma vida que se foi. Então são profissionais que não trabalham só pela remuneração, eles trabalham também com o coração, por amor aos seres humanos. Também queria falar, senhor presidente, sobre essa questão que trago para mim por vários moradores, comerciantes, principalmente chega um certo período, né, da noite, muitos abusam num excesso de velocidade no centro do nosso município. Com isso, pode trazer e tem trazido vários riscos de acidentes, atropelamentos, prejuízos à saúde de idosos, crianças, pessoas que saíram da igreja, trabalhadores, e esse tipo de fiscalização, que é a indicação minha ao chefe do executivo, não visa somente cometer
caso uma infração ou a penalidade, visa resguardar cada vez mais o cidadão mendense, aquele que faz uso não só das vias como pedestre, mas aqueles também que faz uso até mesmo da própria motocicleta. Aconteceu o caso já de eu parar numa faixa de pedestre, com um cidadão passar e vem um motociclista e vai embora. Então, esse aqui visa o controle de veículos, motocicleta, num limite de 40 km por hora. E eu citei aqui alguns pontos dentro da indicação e fica aí, né, à disposição do chefe do governo, nosso prefeito Jorge Henrique, e o Departamento Municipal de Trânsito, a fazer aí essas regulamentações, e eu espero que seja atendido. E também, eu trago aqui também uma demanda, né, de vários cidadãos da cidade, a questão desse trecho ali do SAMU até a entrada do Hotel Madrid e da Praça João Neres até o Parque Linear, que devido a vários recapeamentos que nós tivemos na pavimentação, nós podemos ver que em alguns pontos a pavimentação está mais alta do que a calçada. E com isso, ela tem trazido muito transtorno aos pedestres. Ali perto da Caixa Econômica mesmo, fica uma poça fora do comum. Você vê o nível da pavimentação está bem mais alto. Eu sei que é difícil. Não é fácil fazer isso. O nosso município ele não tem esse recurso. Mas eu fiz essa indicação, eu tenho também lá já um projeto, já fizemos um projeto, levantamento de custo da tabela no governo do estado, da tabela também do governo federal. Convido até os novos pares, né, para que junto a gente busque esse recurso para que venha sanar esse grande problema do centro da nossa cidade. E também vai melhorar muito o sistema de drenagem também. Ou seja, o acúmulo da água que era para ficar na rua vai para a calçada. Perto, a calçada tem que ficar uns 20 centímetros, 30 centímetros mais alto do que a rua. E com isso a rua está mais alta. Ou seja, a tendência é ir para a calçada. Então, são algo que eu sei que nós, município, não temos esse recurso, mas nós temos hoje, né, Brasília, temos parceiro no governo do estado que tem ajudado muito o nosso município, então vamos em busca desse recurso, né? Vamos em busca, igual Vossa Excelência, passei um período ali na Secretaria de Obra e Habitação e chegou aqui ali aquela notícia que Vossa Excelência, através da deputada Rosângela Gomes, não trouxe só uma demanda, mas conseguiu R$990 mil para a pavimentação de rua e calçada em nosso município. Então, desde já eu quero parabenizar o presidente da casa, o vereador Tiago do Posto, e a deputada federal Rosângela Gomes, pela essa emenda que tem chegado e já foi feito o plano de trabalho, foi aprovado, já está em fase de licitação, o recurso já está no município para trazer esse grande benefício para a população. Também eu queria falar aqui sobre a questão do projeto de lei que eu protocolei nessa casa. Projeto de lei que eu protocolei a respeito das mães, não somente o texto das mães, mas não somente as mães, mas os familiares. Por quê? Hoje nós encontramos várias pessoas. Por exemplo, eu conheci uma senhora que ela botou fogo no corpo, ali no bairro, indo para o bairro de Moça, uma vereadora de Amazônia também sabe, e ela veio a falecer. E ela botou fogo no corpo na frente de várias pessoas, e ela tinha filhos. Então, como fica a cabeça dessa criança? Vendo a sua mãe pegando fogo. E quando eu fui, né, ela até falou que eu poderia falar, não vou falar nome. Quando eu fui pegar os nomes para a moção, eu deparei com esse caso. A moça ela perdeu a criança com 2 dias após o parto. Ela perdeu o seu filho. Qual é hoje, né, a motivação, ou seja, né, qual é o canal que o município tem hoje para poder ajudar essas pessoas? Ajudar a cabeça dessa mãe com psicólogos, oferecer orientações, visitas técnicas, essas crianças. Então, eu acho, no meu entendimento, e eu queria até pedir o apoio dos novos pares, para que a gente
aprove essa lei, peço voto, para que na comissão eu sempre tenho, né, algo comigo, que eu sou bem democrático, né? Se algum nobre vereador quiser propor alguma emenda na lei, né, eu deixo aberto aos vereadores que a gente faça a reunião da comissão, mas que não deixe de aprovar esse projeto de lei de grande relevância, que eu mesmo conversei, que não, ninguém me procurou não, isso aqui. Então, que a gente aprove essa lei para que quando acontecer algo parecido, por morte violenta, homicídio, feminicídio, atropelamento, assassinato, no parto, pós-parto, que o município possa oferecer. Dentro do nosso sistema, nós já temos os profissionais, ou seja, a gente não vai onerar o município, mas simplesmente a gente vai educar, no caso, dentro do município, alguns profissionais e direcionar para que faça esse tipo de atendimento ao nosso município. Outra questão, eu sei que é meia polêmica, que eu também conversei hoje, eu cheguei aqui com o nosso vereador Fabinho Bombeiro, eu acho que o novo vereador Matheus também, vice-presidente, eu não sei quem mais que faz parte da comissão aqui, eu fiquei mais, né, no executivo do que aqui no legislativo, hoje a gente está aí de volta. Eu estive junto, conversei com o chefe do executivo, conversei com o jurídico dessa casa, e devido a algumas demandas, devido à necessidade, devido até mesmo ao Ministério Público, pedir, né, ao executivo e até mesmo a nós do legislativo uma posição sobre a questão do transporte de passageiro através do mototáxi. Eu elaborei, junto com o jurídico dessa casa, junto com alguns advogados também, um projeto de lei para regulamentar o transporte de passageiro através de motocicletas. Eu queria pedir a Vossas Excelências um carinho especial, e eu sei que tem muitos projetos de lei nessa casa, que a Comissão de Legislação e Justiça, né, ela trabalha bastante, mas queria um carinho especial, uma urgência nessa matéria. Eu estarei aí à disposição, a Vossas Excelências, para que a gente participe, ou que não somente através da comissão, mas que a gente possa também se reunir, né, todos os nobres vereadores, para que a gente faça. Alguns vereadores quiser propor algum tipo de emenda ao projeto de lei, a gente vai discutir, e eu sou bem democrático, né? Vota a emenda junto com o projeto de lei, aprova ou desaprova, porque a opinião ela é válida, entendeu? A sugestão ela é válida, mas nenhum vereador ele é obrigado a votar a favor e nem é obrigado a votar ao contrário. Nós vivemos numa democracia, mas eu creio que todos os nobres pares que estão aqui, pelo que eu venho acompanhando o trabalho de Vossas Excelências, tem prestado um bom serviço, tem olhado com carinho, tem direcionado com carinho tudo aquilo que é a favor da população e tudo aquilo que é legal. Eu também apresentei também outro projeto de lei aqui, que fala sobre a questão do uso de droga em espaço público. Esse projeto de lei eu venho estudado ele há muito tempo, mas eu fiquei aqui só 30 dias nessa casa. Eu tive um convite do prefeito Jorge Henrique a assumir a Secretaria de Obra e Habitação, até mesmo por questão que eu já era chefe operacional de planejamento de água e esgoto. A gente fizemos um bom trabalho lá, o vereador Adilson está aqui na reeleição, o vereador Enéas já é 4 mandatos, acompanhou o nosso trabalho, o presidente da casa, Tiago, nosso vereador Matheus Bizarra também, era chefe do executivo, sabe quanto que foi o nosso trabalho foi duro, mas foi aprovado e nós botamos o nosso nome à disposição da população e fomos eleitos no voto popular para estar ao regresso nessa casa. Ele me convidou, eu fui até lá, aceitei esse convite e desde já eu deixo aqui em plenário, diante do povo aqui presente, diante dos novos edis, diante de todo que nos assiste, que eu estou à disposição do executivo. Se precisar de mim, pode chamar que a gente vai. Eu quero é trabalhar, eu quero é honrar não somente os 446 votos que eu tive, mas eu quero honrar cada cidadão mendense. Então, o que for para o bem para a população, eu vou apresentar, nós vamos discutir, vamos emendar, e cada um tem aquela opinião de votar a favor
de votar contra, é uma democracia, mas eu acredito que assim como essa casa, né, ela está funcionando redonda, a população, que a gente anda na rua, né, tem aprovado o trabalho de Vossas Excelências, tem aprovado o trabalho também do chefe do Executivo, eu quero desde já contar com a compreensão de todos vocês. Eu agradeço a Deus essa oportunidade de retornar essa casa hoje, a todos vocês que estão aqui presentes, quero dizer para vocês, vocês podem contar comigo, né, para o que der e vier, que a gente está aí é para somar, para fazer o bem para a nossa população. É o que eu tinha que falar, senhor presidente. Vereador, seja bem-vindo, agradeço as palavras do senhor aí. É tão difícil quando a gente consegue um recurso para o nosso município, acho que a gente tem que falar mesmo. Cada vereador conseguir uma emenda tem que falar e reverberar e falar de novo, porque cada vez é mais difícil, ainda mais pelo momento que o nosso município tem passado, e cada vez é mais difícil a gente conseguir uma emenda de um parlamentar, e nós temos visto a dificuldade que essas emendas têm sido cada vez mais difícil chegar ao nosso município. Tem visto aí no governo federal, como que eles têm tratado os municípios, principalmente os municípios pequenos, que a gente depende dessas emendas dos nossos parlamentares. Então a gente tem que falar, vereador Enéas, junto com o vereador Adilson, conseguiram uma emenda do senador Portim, estão brigando também para essa liberação. Eu acho que agora saiu, né? Já está na licitação, o vereador vai falar aí, mas não é fácil. Então a gente tem que falar mesmo, e agradeço o carinho e as palavras do senhor. Só para retificar aqui, quando nós falamos do projeto de lei da vereadora Adriane Mazzoni, foi favorável com o parecer apenas da Comissão de Legislação, Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, tá? Não das duas comissões, como eu havia dito antes. Ainda livre a palavra, vereadora Adriane Mazzoni. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, cumprimentando meu amigo João, cumprimento a todos que estão aqui e boa tarde a todos que nos acompanham de suas casas. Primeiramente, quero aqui dar as boas-vindas ao nobre vereador Edélcio, nosso secretário aí atuante na Secretaria de Obras, que agora voltou aqui à casa, seja muito bem-vindo. Quero também me colocar à disposição, vereador, se houver a viabilidade quanto ao seu projeto de lei, quero aqui me colocar à disposição para estar aqui votando a favor, com certeza, da regularização do transporte do mototáxi. Eu que sou assídua, né, meu amigo João, todos os dias ali fazendo uso desse transporte, então estou aqui com certeza para somar com vocês. Gostaria aqui de agradecer também ao presidente do DETRO, Rafael Salgado, e ao meu deputado estadual, Giovanni Ratinho, por essa semana aí, pelo apoio quanto à fiscalização do transporte da aviação Barra do Piraí. Estivemos ontem na rodoviária de Mendes, desde as 6 da manhã, fazendo a fiscalização e pudemos constatar realmente a falta do comprometimento nos horários, a falta de manutenção do transporte, e me comprometo aqui com todos os usuários dessa linha a estar em busca, estar fiscalizando o tempo todo, e temos a promessa de melhoras no transporte para a próxima semana. A dona da empresa já se comprometeu com o DETRO, na próxima semana está cumprindo com todos os horários, e se isso não acontecer, nós estaremos lá de novo, batendo na porta do DETRO, para estar cobrando que eles façam o que prometeram. E gostaria aqui de solicitar ao meu presidente aqui, que a cara dele, que colocasse uma iluminação rosa ali, em alusão ao Outubro Rosa, o mês de conscientização aí contra o câncer de mama, nessa luta aí. Então, eu gostaria, se houvesse a possibilidade da gente estar ali. Eu sei que né, dentro de tudo que a gente enfrenta aí com essa doença, mas é um chamativo assim, para as pessoas que passem ali lembrar, é Outubro Rosa, mês da conscientização, vamos lá, para a gente não esquecer de estar sempre aí fazendo nossos exames, nunca esquecer da gente. E gostaria aqui também de solicitar uma moção de aplausos para a professora, pelo mês né, dia 15 de outubro, é dia do professor, e também é uma outra guerreira aí que lutou contra o câncer de mama, venceu, graças a Deus. Eu fui assim um espelho para ela na época, porque eu tive o meu câncer um ano antes dela, e a gente conversava muito, e quando ela veio ter o dela, ela falava sempre para mim: Adriane, você é meu espelho, é em você que eu todos os dias eu lembro e enfrento essa doença de cabeça erguida. Então, gostaria muito de dar uma moção para Marta Cristina da Silva Teixeira Matias.
Coloco em votação o pedido de moção de aplauso proposto pela vereadora Adriane Mazzoni, a professora senhora Marta Cristina Teixeira Matias. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Ainda com a palavra, vereadora. Senhor presidente, era só isso. Uma boa tarde a todos vocês. Vereadora, indicação válida da senhora. Hoje mesmo estava conversando com o diretor administrativo da nossa casa, o Eduardo, a respeito da gente estar podendo colocar aí na fachada essa iluminação. Só que a gente precisa, ele está até fazendo contato com o eletricista, nós estamos cobrando uns refletores ali, um refletor, mas vale a indicação e vamos providenciar o mais rápido possível. Muito obrigada, senhor presidente. Que eu me lembro que no passado, o vereador Enéas, com certeza já era vereador aqui desta casa, né? Nós tínhamos ali a iluminação rosa e eu acho isso muito válido, né? Sempre o que traz alusão assim ao incentivo a essa luta, não só ao Outubro Rosa, como tantas outras doenças aí, né? Então eu acho válido essa iluminação ali, tá bom? Muito obrigado, boa tarde. A palavra, vereador Matheus Bizarro. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público presente, todos que nos assistem pelo sistema de áudio e vídeo. Quero dar aqui as boas-vindas novamente ao nobre vereador e parceiro aí, Edelcio Gomes. Seja bem-vindo novamente a essa casa, pode contar com o nobre vereador aqui. O que for preciso, é claro, sempre da forma que a gente trabalha pelo bem da nossa população. Senhor presidente, eu quero fazer aqui algumas indicações. Estive agora há pouco conversando com o senhor Hudson Modesta, que é um fotógrafo aqui do nosso município, conceituado, uma pessoa que conhece a história da nossa cidade, e ele veio me trazer algumas ideias que eu achei bem relevantes. Há um tempo atrás fizemos uma exposição na FAETEC, até com alguns familiares dele, contando um pouco da história aqui do nosso município, e ele me propôs a fazer uma exposição fotográfica com fotos da época antiga, no nosso centro cultural, no CEMUSA. Ele se colocou à disposição com as fotos que ele tem, com o acervo que ele tem, e a gente está convidando alguns outros fotógrafos também do nosso município, alguns historiadores, para a gente estar, principalmente, movimentando o CEMUSA. A gente sabe que a nossa cidade, a gente tem buscado essa vocação dentro do nosso município, que é a cultura, que é o turismo. Então, a gente aproveitar aquele espaço, além de trazer a população para dentro daquele espaço ali do CEMUSA, principalmente levar nossas crianças da escola, da rede pública, da rede privada, da rede estadual, enfim, para conhecer um pouco da história do nosso município. Então, vou deixar essa indicação aqui dessa exposição fotográfica lá no CEMUSA, para que a gente possa começar a aproveitar melhor aquele espaço. E também deixar uma indicação aqui da contenção. Passei hoje lá na estrada Prefeito Rubens José de Macedo, no bairro de Martins Costa. Alguns moradores também haviam me solicitado. Próximo ali, bem no campo mesmo, no campo de Martins Costa, no campo de futebol. Tem uma parte ali do guarda-corpo que está caindo, parte daquela rua ali está cedendo, e alguns moradores estão meio que preocupados com o fluxo de caminhão, lotação, enfim, os carros de passeio, eles estão passando muito na beirada. Então eles estão com medo de acontecer um acidente ali. Vou deixar essa indicação para que, se possível, a gente consiga fazer essa contenção ali no bairro de Martins Costa. E uma outra indicação, senhor presidente, que eu vou deixar, assim, faço parte da comissão de obras também aqui da casa. Eu já estive, vossas excelências também já estiveram no campo do CIPEC. A gente sabe que é uma obra que é aguardada por anos. A população em si espera pela entrega daquele campo. E eu pude observar, eu acredito que após a inauguração, se conseguisse fazer antes, até por segurança, isso vou deixar bem frisado, que é uma opinião minha, gente que já jogou um futebol, que acompanha o futebol hoje em dia. Eu achei aqueles bancos que foram instalados na lateral do campo, ali próximo à arquibancada, eu achei ele meio que perigoso. Porque o adulto, enfim, quando vai jogar bola, a gente já tem a malícia de se proteger. Mas eu fico preocupado com as crianças de tomar um empurrão e bater com parte, enfim, cabeça, machucar ali naquele local. Então, eu achei aquele banco muito próximo à lateral do campo. E também deixar uma indicação para que, se possível, faça a cobertura, pode ser com acrílico, enfim, do banco de reserva. Porque já tem a parede ali da arquibancada e o banco de reserva não tem uma cobertura. Então, que futuramente possa fazer uma cobertura, que em dias de chuva, quem estiver no banco de reserva ali vai ter que subir para a arquibancada
ou vai tomar chuva. É claro que tá ali para jogar o futebol, quem tiver dentro do campo não tem para onde fugir, né? Mas se pudesse fazer uma cobertura ali naquele banco de reserva, eu acredito também que iria agregar muito ali naquela obra do campo do CIPEC. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador, parabéns aí pela indicação. Hoje nosso vereador retorna, depois ele, se ele quiser falar, ele pode até falar também. Também tivemos acompanhando lá no campo do CIPEC. E eu não entendo muito também não, mas estava com quem entende e ficaram preocupados até mais do que o banco com umas mesinhas que estava para dentro do campo, né? Foi solicitado já o executivo para retirar, o secretário estava acompanhando a obra, não sei se ele pode dar informação para a gente se vai se tirar ou se não vai, que os professores ficaram realmente preocupados com aquela esquina virada para dentro do campo. Depois o vereador quiser falar, ainda ali vai parar o vereador Adilson Adilé. Senhor presidente, boa tarde. Senhores vereadores, muito boa tarde a todos, público aqui presente. Muito boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela rede social. Boa tarde. Vereador Edelso, seja bem-vindo a essa casa, tá bom? E vai aí somar muito com esta casa. A gente entende bem isto. Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, quero fazer aqui uma indicação. Avenida Santa Cruz, próximo ao número 492. Eu estava observando essa semana ali, os ônibus param naquele ponto e tem uma grande dificuldade ali de travessia ali. Então, quero fazer uma indicação próxima ali, aproximadamente, esse número, uma faixa de pedestre. Por favor, senhor presidente. E, senhor presidente, também um fato que ocorreu esta semana, tem um morador que ele já vem tentando construir um muro dentro da própria casa dele. E existia árvore, teve dificuldade para poder cortar a árvore, mas dentro da legalidade ele conseguiu retirar a árvore, conseguiu retirar as terras que precisava. E nisso realmente tinha uma pedra dentro do quintal que realmente não tinha como retirar essa pedra. Mas ele fez um esforço, conseguiu tirar essa pedra, quebrou e botou próximo do lado da casa dele, onde que realmente a prefeitura vai e recolhe todo o material. E chegou automaticamente o material de construção, areia, pedra, e logo após chegou a fiscalização, falando que aquele material não podia ficar naquele local. Assim, o rapaz teve meses para poder cortar o barranco, retirar a árvore. E aí, quando conseguiu fazer tudo isso, aí chega a fiscalização para poder falar que o material não podia ficar ali. Então, assim, não estou falando que a fiscalização não tem que chegar, não tem que cobrar, mas esses casos assim precisa ter relevância. Onde que o rapaz ia colocar pedra e areia? Eu sei que na garagem realmente não tinha espaço para ele colocar nem a pedra nem a areia, nem o material. Vai botar onde? Então, assim, a fiscalização nesse caso, poxa, tem que ter uma relevância. O material não vai ficar ali a vida toda, o tempo todo. Então, assim, beleza, passou, tranquilo. Fiscaliza. Agora, mas quer obrigar, quer encurralar a pessoa para que tire de imediato. Então, assim, fica aqui, senhor presidente, uma fala para que, nesses casos, assim, não que não cumpra a lei que já existe no município, mas que realmente tenha essa relevância aí com o morador. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Enéas. Senhor presidente, demais companheiros vereadores, a todos aqueles que nos acompanham em plenário e também na TV Câmara, meu muito boa tarde. Saudar aí a volta, o retorno do nobre companheiro vereador Edelso. Já chegou cheio de disposição, apresentando vários projetos de leis, criando inclusive algumas polêmicas antes do plenário, né? Mas já li aqui o projeto de lei de Vossa Excelência e falar de uma reunião que foi realizada algum tempo atrás com essa turma que está aqui presente em plenário, com a secretária Roberta Janini e com o vice-prefeito Léo. E, a grosso modo, né, eu entendi a posição e a manifestação deles. O município fez ao contrário. O município gerou uma cobrança de ISS
dos mototaxistas antes de fazer o chamamento do edital, né? Vi o projeto de lei de Vossa Excelência, mas a casa pode apresentar 30 projetos que a gente não vai resolver essa questão. A gente tem que pegar a secretária de Fazenda, temos que pegar a Roberta, a Procuradoria do município, e pressioná-los para que eles façam esse edital de fato acontecer, para que essas pessoas que estão realizando o seu trabalho possam definitivamente receberem, né, a sua qualificação e o seu alvará, né, de funcionamento daquela atividade. Eu até entendo que ele já tem legalidade para solicitar esse alvará, uma vez que o município já cobra o ISS pelo serviço prestado. Então, assim, sem polêmicas, sem discussões, eu acho que é hora realmente do município se debruçar e sentar em cima desse edital para que saia na rua e possa regularizar essa questão, mas também não vamos trazer para casa essa responsabilidade que não adianta. Os vereadores podem discutir, podem fazer as emendas, mas o próprio projeto de Vossa Excelência fala que o município deverá fazer um edital. Então, vamos ter atenção e vamos nos unir aqui, né? Eles deram um prazo, né, naquela reunião que teve para que apresentasse um edital. Vamos nos reunir para cobrar que essa solução seja apresentada. Acompanhei a fala do nobre companheiro Adilson. Hoje, no nosso município, a gente não tem uma venda de areia e pedra em sacos, né? Então, às vezes, o município tem que ter um bom senso, porque realmente não tem como fazer uma entrega de um caminhão de areia. Às vezes é um espaço que não tem um quintal, não tem a calçada, e o comprador não consegue receber aquela mercadoria e já armazenar, né? Então, entenda a situação que Vossa Excelência apresentou, entenda a fiscalização do município também. Não se pode obstruir as calçadas e passeios públicos, né? Mas tem que ter aí um jogo de cintura. As pessoas que forem fazer obras também podem notificar para que o Demutran faça ali o balizamento das calçadas, às vezes sinalize com um cone, como está sendo feito lá na pintura do campo do CIPEC, como está sendo feita aqui aquela obra ali na Serrana, né? E eu acho que é pertinente a colocação de Vossa Excelência, né, para a gente poder debater esses tons e até, quem sabe, cobrar, né, uma venda nesses casos dos produtos ensacados, que é a maneira correta de se trabalhar nesse tipo de apartamento, esse tipo de imóvel que precisa ser construído. Senhor presidente, antes de terminar minha fala, né, prometo aqui cumprir a determinação de Vossa Excelência e na próxima sessão começar a apresentar as moções de aplauso, como o nobre companheiro vereador Delcio fez. Mas, para que eu não esqueça e não seja injusto com uma pessoa que merece essa homenagem, eu gostaria de pedir uma moção de aplausos para a servidora Marcela Porto, uma agente de saúde do nosso município. Coloco em votação o pedido de moção de aplausos proposto pelo vereador Enéas, a servidora pública Marcela Porto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Ainda com a palavra, vereador. Ainda livre a palavra. Vereador Delcio Gomes. Senhor presidente, eu queria parabenizar também o vereador Matheus Bizarra por alguns atos. Às vezes, a colocação, vereador, que às vezes pode soar alguma coisa. Infelizmente, no meio da política, a gente tem aqueles que não fazem nada, que não é competente e tenta viver comentando a desgraça dos outros. Vossa Excelência viu aquele caso, o presidente também viu. Eu acredito que foi um pequeno erro de projeto, mas a gente sabe, se a fiscalização da Caixa Econômica chegar lá e não achar, eles criam um transtorno. Mas eu já pedi, ou não foi eu que fiz a elaboração do projeto, do campo do CIPEC, né? Está bem antigo, o nosso prefeito ressuscitou aquilo lá, quer dizer, era uma obra que estava parada, se não me engano, há mais de 12 anos, não é isso? A gente vai entregar essa obra para o município. Eu falo a gente, que eu sou governo, né? A gente aqui é o governo, não pelo Jorge Henrique, mas pelo que ele está fazendo pela nossa cidade. A gente sabe da luta e da batalha dele. E Vossa Excelência foi bem específico, né? Mas
vai ser retirado, e isso aí é bom. Esses óleos são bons, que são os óleos, né, construtivos e que protege também não só o governo, mas protege, mais importante, que é o nosso cidadão, igual o caso da drenagem também aqui da praça, né, de São Cristóvão ali também. A drenagem ela vai ser feita completa, e até para vamos dizer, melhorar a drenagem, ou seja, né, não só a pavimentação de todos os espaços, a revitalização, mas vai melhorar também o escoamento também ali, vai ser feito alguns ralos, algumas interligações. Então, o município também vai ter que entrar o que é dele para fora da obra. Então, ali vai ficar nota 10. Então, parabenizo Vossa Excelência por esses olhos, né? Sempre ajudando. Às vezes, o meio que Vossa Excelência fala, as pessoas tentam entender errado e tentam distorcer, mas esse é um carinho, né, que Vossa Excelência tem pela obra pública e pelo também os nossos munícipes também tem o meu carinho. E a questão do projeto, senhor presidente, como já se tornou público, foi lida em sessão, eu peço a liberdade para falar para todos vocês que estão aqui, vocês vão ter acesso à cópia, né? Pode procurar a assessoria aqui da casa, amanhã o meu gabinete também está à disposição de todos vocês, já ter acesso da cópia do projeto, para vocês verem a integridade do projeto. Eu queria dizer para o novo vereador Enéas que a gente vive um ato de democracia, eu confio no governo, eu sentei com o doutor Vinícius, eu sentei com a doutora Roberta, eu conversei com o prefeito, eu mostrei para eles, o procurador dessa casa, o projeto de lei. Então, eu tenho a certeza que logo assim, sendo aprovado, vai ser publicado o edital e vai resolver essa questão de uma vez por todas. Até mesmo o Ministério Público está cobrando com a posição do governo. Eu estava lá no governo, hoje estou no Legislativo, o projeto de lei foi meu, na época a iniciativa até mesmo, né, de poder dar uma segurança. Por quê? Eu apresentei o projeto de lei, acho que foi em 2020, do mototáxi. Vários bairros do nosso município não têm transporte público, transporte coletivo, foi visando atender alguns bairros, até o bairro onde eu moro, o bairro da Água Fria. Então a gente sabe como que é difícil, e aí foi indo, não houve interesse de ninguém, e esse é um interesse hoje do governo em atender a reivindicação do Ministério Público, e é um interesse meu como cidadão, como vereador, e por essa bandeira que eu levantei lá em 2020. Então eu me comprometo, esse projeto de lei passar e o Executivo não publicar o edital, ele sabe, ele me conhece, sabe o vereador que eu sou e quanto eu brigo pela população. Então, eu tenho aqui, né, esse respaldo, entendeu? Peço ao nobre padre desde já, a gente se reúne e eu peço o voto de cada um de vocês. E é o que eu falei aqui, quem quiser votar contra, vota contra. Quem quiser apresentar emenda, apresenta emenda, entendeu? Mas que não deixe de votar, ou para aprovar, ou para desaprovar. E eu, aqui, a todos que me ouvem e me assistem, falo que o meu gabinete está à disposição para entregar uma cópia desse projeto de lei a todos vocês e convoco todos vocês, tanto os munícipes, quanto os que fazem uso, quanto os que são, né, os mototáxis, que compareçam aqui no dia da votação. É o que eu tinha para falar, senhor presidente. Vamos para o vereador Enéas. O nobre companheiro citou meu nome, só para deixar claro, não sou contra nem a favor do projeto de Vossa Excelência. Inclusive, eu tenho que comparar o outro projeto apresentado. Estou falando aqui nesse momento com a doutora Roberta, quem me disse que esse edital seria realizado. Então, independente de lei, isso vai acontecer. Tá? Só para deixar isso esclarecido aqui em plenário, né? É uma questão que o próprio Ministério Público já está cobrando, a finalização desse edital, e é o que, de fato, vai resguardar, né, aqueles que exercem essa atividade que deve ser reconhecida. Na verdade, o município já reconheceu a atividade ao cobrar, né, o imposto sobre o serviço desses trabalhadores. Então, é só para deixar isso esclarecido. Um outro fato aqui, como eu já dei uma lida aqui no projeto, esse projeto de Vossa Excelência, eu não posso ter lido aqui, li em alguns minutos, mas não revoga o projeto anterior. Posso estar enganado, eu não vi no texto aqui se revoga. E se revoga, a gente tem que fazer algo de forma bem clara para que não ficam prevalecendo dois projetos de lei. É o que eu tinha para falar. Vai para o vereador Matheus Bizarro. Boa tarde novamente, senhor presidente. Obrigado pelo retorno da palavra. Conforme foi mencionado pelo nobre vereador Edelcio Gomes, quero agradecer
vereador pela fala, e é o que a gente sempre tem conversado. O vereador, ele está nessa casa, ele está aqui, é para fiscalizar, é para propor as leis, é para fazer as indicações, é para buscar as emendas. E sempre que eu tenho feito algumas indicações, que eu tenho participado de algumas fiscalizações, podem ter certeza que não é no intuito de diminuir obra, de diminuir o trabalho do executivo. Conforme o nobre vereador Edelso bem disse, e eu também não me importo com algumas pessoas que às vezes, que a gente sabe quem são essas pessoas, que às vezes podem querer distorcer as nossas falas. Esse entendimento que eu tive, principalmente aqui no campo do CIPEC, e também na última sessão de terça-feira, na qual eu fiz uma indicação juntamente com o vereador Adilson, o vereador Enéas, que é da ampliação do sistema de drenagem lá do Independência, é de fato preocupado com a população e é para ajudar o executivo. Porque da mesma forma que eu me preocupo de você fazer uma inauguração do campo e você ter aquelas mesas laterais e acontecer um acidente, então é melhor você prevenir do que remediar, né? Então eu acredito que retirando aquelas estruturas que estão ali, a gente vai ter um local mais seguro. E também do campo de São Cristóvão, do local que está sendo revitalizado, a minha preocupação, de fato, são com os moradores daquela localidade, porque quando não existia o serviço de drenagem, aqueles moradores já sofriam muito com inundações. Então, eu fico muito preocupado com aquela rede de manilhas que estão sendo feitas dentro, né, de drenagem do campo de São Cristóvão, que vai ser interligada na principal, mas, nobre vereador, conforme ele bem disse na fala dele, a gente está pensando no bem da população. Infelizmente, algumas pessoas interpretam de outra maneira. Se eu tivesse no mandato, se eu me colocasse à disposição da população para chegar aqui na casa e ficar com o meu microfone desligado e para mim não andar na rua para fiscalizar, eu nem teria colocado o meu nome à disposição para ser um representante do povo. Então, eu sempre vou fazer da melhor forma possível. Posso errar, sou ser humano, mas a minha intenção, pode ter certeza, que é sempre agregar com a nossa cidade de Mendes e principalmente com o nosso prefeito Jorge Henrique, que tem feito coisas que eu nunca vi há décadas dentro do nosso município. Então, a minha intenção sempre é em melhor atender a nossa população, da mesma forma quando eu estive como chefe de gabinete do prefeito. Eu sou crítico, eu reconheço que eu sou crítico, mas eu quero fazer a minha crítica construtiva, que é para atender a nossa população. E uma questão só, presidente, que eu havia esquecido de mencionar, a nobre vereadora Adriane Mazzoni também tem fiscalizado essa parte junto ao DETRO, principalmente do transporte de Mórcia, da aviação Barrinha. Eu já tinha umas demandas dos nossos munícipes, principalmente os universitários, que estudam na Faculdade de Vassouras, devido ao nosso município hoje não conseguir atender, a gente entende a questão orçamentária da nossa cidade, colocar mais um ônibus para a Faculdade de Vassouras. Eu tinha uma agenda marcada em Vassouras, na Aviação Progresso. Estive lá hoje com o Sérgio Alves, que é um dos responsáveis dessa parte de logística, de motorista, enfim. Já deixei um ofício, conversei com ele, referente a ver a possibilidade de estar colocando um ônibus Vassouras Paulo de Fronten, saindo de Vassouras às 22 horas, 22h10, que é o horário que termina o expediente, né, as aulas dos universitários, porque o último horário que está saindo de Vassouras são 21 horas. Então, muitos estudantes estão tendo que pagar ou Uber, ou vindo de van. Enfim, a intenção é facilitar até que a gente consiga um ônibus a mais para atender esses alunos. E eu saí de lá com uma notícia assim, até que boa. Ele já passou para a gerência, eles estão analisando essa questão do horário de Vassouras de 22 a 22h10, mais ou menos, para a gente minimizar esses transtornos aí dos nossos universitários. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Adriana Mazzoni. Obrigada, senhor presidente, pelo retorno. Vereador Matheus, já foi encaminhado um ofício ao DETRO, justamente solicitando a volta do horário que possa atender os estudantes da faculdade. O presidente já deixou bem claro que ele vai fazer uma solicitação junto à empresa Progresso e acredito aí que dentro aí de uns 30 dias, acredito eu, que já esteja circulando esse ônibus para justamente atender os estudantes.
Na verdade, eu queria fazer uma indicação para a poda da copa das árvores ali na Praça Dr. João Nery, visto que hoje os munícipes não estão podendo mais sentar ali, porque as garças estão fazendo da praça moradia delas, e vocês podem passar por ali, vocês vão ver tudo esbranquiçado, então as pessoas não estão podendo sentar, porque tem que estar fazendo a poda, eles fizeram a poda dos troncos embaixo, mas a poda da copa não fizeram. Então, assim, eu peço aí ao secretário de Meio Ambiente, secretário Tauan, que possa estar aí fazendo esse serviço aí para poder voltar os nossos munícipes a sentarem ali na praça tranquilos, sem levar uma grande de uma sujada. E gostaria também aqui de parabenizar a todos os nobres vereadores pelo dia de ontem, dia do vereador. Que Deus possa estar nos abençoando, a gente seguir aí em parceria, em união, para que a gente possa estar sempre aí fazendo o melhor pelo nosso município. Era só isso, uma boa tarde a todos. Vereador Adilson da Direita. Senhor presidente, obrigado pelo retorno. Mediante aquela indicação que foi feita, Matheus, Enéas, sobre lá a obra que está acontecendo no Independência, para onde vai realmente aquela água? Naquela rua, me parece que é a rua Belo Horizonte, né? E ali naquela rua do Testemunho de Jeová. Eu acho que cabe aí a gente conversar com o engenheiro, com o responsável daquela obra e até mesmo para minimizar alguma coisa ali. Para onde que vai realmente aquela água? Porque provavelmente dá-se a entender que aquela água vai toda novamente para a rua Belo Horizonte. Então, assim, antes que termine e depois tem um novo problema ali, eu fico aqui, senhor presidente, uma ideia, ou que a gente mande um ofício, ou marque-se uma reunião com o responsável daquela obra, também para poder a gente entender. E depois que essa obra estiver pronta, então aí não adianta aí vir, vai começar a reclamar, vai começar a reclamar. Então aí a gente precisa entender o que vai ser feito, o que pode ser feito para que não tenha um problema aí no futuro, tendo em vista que todas as enchentes que tem no final do ano, aquela rua ali é prejudicada. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Ainda livre a palavra. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra os trabalhos e marco para a sessão para o dia 7/10/2025. Boa tarde a todos.